E aí, turma, como que vocês estão? Esse é o primeiro vídeo desse canal, então, pô, sejam muito bem-vindos aí, é um prazer estar com todos vocês. É, a ideia desse primeiro vídeo aqui é explicar um pouquinho o objetivo do canal, tá? Qual que é a nossa ideia, o que a gente quer fazer daqui pra frente. E aí a gente vai conversando aí ao longo dos próximos vídeos, ao longo do tempo aí, tá bom? Então vamos lá, já começando aí, até primeiro o canal ele chama Investindo Sem Fronteira, né? E aí vou explicar um pouquinho aqui no vídeo o porquê desse nome, acho que vai fazer sentido para vocês também. Eu me chamo Adalberto Toledo, tá? Sou o criador aqui do canal. Sou casado, né? Pai já, apesar de estar novinho ainda. E, bom, sou investidor, tá? Acho que isso é o mais importante. Formado em engenharia, tem MBA tem conhecimento sobre esse assunto, mas acho que o mais importante aqui é a gente praticar aquilo que a gente está querendo passar de conhecimento. Tá? Então essa que é a minha ideia aqui, a gente vai falando aí, vai conversando. Qual o propósito desse canal, né? A ideia aqui é a gente falar sobre ações, tá? Então, no caso, como são voltadas ações para os Estados Unidos, né? Então a gente, no caso, seriam as stocks. Falar um pouquinho sobre REITs também, que é similar ao fundo imobiliário, tá? A gente vai falar aqui no canal também um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto. E falar um pouquinho também sobre ETF. Esse por último, que acho que eu vou tratar menos aqui no canal, mas acho que dá pra gente trabalhar um pouquinho também sobre esse assunto, tá bom? Explicando um pouquinho mais, né, quais seriam aqui então as estratégias de investimento, né, como é que a gente poderia trabalhar esse assunto aqui dentro. Basicamente, né, o mercado trabalha com dois conceitos, tá? O primeiro deles seria especulação no curto prazo ou no médio prazo, tá? E aí utiliza-se análise técnica como ferramenta para atuar nesse segmento, tá bom? Dentro dele a gente tem o day trade, né, que são as transações que ocorrem dentro de um mesmo dia. A gente tem o swing trade, que são aquelas transações que podem durar de uma semana até alguns meses, e position trade, que são aquelas transações que podem durar entre meses e anos, tá? Essa estratégia aqui, acho que até pelo conceito dela, né, de se chamar especulação, atrai mais o olhar, né? Ele te dá aquela percepção de uma maior possível rentabilidade no curto prazo, né? Então ela acaba atraindo mais pelo charme, né, do ganho. Mas o que eu pretendo trabalhar muito aqui nesse canal com vocês é investimento em valor no longo prazo, tá? A técnica se chama Buy and Hold, e aí a gente utiliza análise do fundamento das empresas, tá? Então a gente conhece as empresas para poder atuar nesse segmento. Tá? Então, análise dos fundamentos das empresas para a gente poder. 1, 2, 3. Análise dos fundamentos das empresas, então conhecer a empresa, saber como é que ela funciona, ou seja, a expectativa de resultado futuro que a gente espera daquela empresa olhando alguns indicadores dela. Então, indicadores de receita, indicadores de lucro, indicadores de rentabilidade, de volatilidade, enfim, existem N indicadores para a gente conhecer a empresa, então acho que esse é o foco desse canal, tá? A gente usar essa técnica de buy and hold. Então é por aqui que a gente vai trabalhar, tudo bem? Um outro ponto importante para a gente falar também é por que investir em renda variável, né? Se a gente observar ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, a gente percebeu que a poupança, né, que era o melhor tipo de investimento que as pessoas físicas podiam trabalhar. Ela tem se deteriorado, né? Em que sentido? A rentabilidade dela tem caído ao longo dos últimos anos, então 2, 3 anos atrás o valor estava em torno de 14%, né, ao ano, hoje já está em 2%, menos de 2%. Então isso obrigou os brasileiros a procurar uma nova forma de investir. E aí a renda variável ela entra muito bem nesse assunto,
Porque se a gente observar aqui um estudo feito por um professor americano, né, o nome dele é Jeremy Siegel, tá? Esse estudo está dentro desse livro aqui, Investindo em Ações de Longo Prazo. Sugiro fortemente que vocês leiam esse livro, muito bom livro. Mas se a gente for observar neste gráfico, o que ele está mostrando, né? De 1802 até os dias atuais, por volta de 2007, né, que foi feito esse estudo, ou seja, os últimos 200 anos, se eu tivesse aplicado R$ 1 em 1802, hoje nas ações eles estariam valendo mais de 704 mil dólares. Então, observem que a primeira curva, que é das ações, foi quem teve a melhor rentabilidade, né, comparando com renda fixa, comparando com tesouro, comparando com ouro, com dólar. Então, quando a gente olha renda variável, por maior que seja o seu risco associado, né, justamente porque a gente não conhece o quanto que ela vai render no futuro, a gente não tem esse valor, mas a gente sabe que historicamente foi o tipo de rendimento que a gente teve os melhores resultados. E aí, se a gente observar isso, a gente pode entender que ela é a melhor opção para a gente poder trabalhar, tá bom? Vale destacar aqui também que a bolsa, né, que as ações, elas sobem, né, historicamente, mas se vocês observarem, elas sobem sempre caindo. Então, esse é o conceito, essas são as técnicas, são as ferramentas que a gente vai trabalhar ao longo dos próximos vídeos para a gente conhecendo melhor como a gente pode minimizar esse comportamento de subida e queda, né? Então, como a gente trabalhar esse conceito da volatilidade para diminuir a volatilidade, a gente ter uma carteira sempre melhor protegida e, de preferência, dando lucro para a gente, né? Acho que no final é isso que importa para a gente, tá? E aí a gente começa também a falar um pouquinho sobre investimentos nos Estados Unidos. Então, por que investir nos Estados Unidos? Quando que a gente começa a investir nos Estados Unidos? E, por último, por onde começar a investir, tá? Então, respondendo a primeira pergunta, por que investir nos Estados Unidos? Bom, aqui eu trouxe alguns números só para vocês conhecerem. Então, 30% da riqueza do mundo hoje fica nos Estados Unidos, tá? Enquanto que no Brasil a gente tem praticamente 1% dela, tá? Então esse gráfico aqui ele mostra isso, né? Então o grande volume da riqueza mundial hoje fica concentrado nos Estados Unidos, tá? E aí quando a gente compara com o Brasil, realmente é um mercado sem igual, tá? Acho que um outro ponto que a gente pode trabalhar também é com relação à Bolsa Americana, né? Hoje existe um ranking mundial onde a Bolsa Americana é a top 1, é a primeira. E aí por que disso, né? Quase 25 trilhões de dólares em valores de mercado, ou seja, se a gente somar o valor de todas as empresas que estão listadas na Bolsa, esse valor chega a somar 25 trilhões de dólares. Mais de 200 anos de existência da Bolsa Americana, mais de 5.400 empresas listadas, tá? Então é um segmento extremamente maduro o mercado americano, né? Quando a gente olha para o mercado brasileiro, né, hoje ele no ranking ele está no top 20, tá? Então uma das 20 maiores empresas, uma das 20 maiores bolsas do mundo, mas quando a gente olha, a gente está falando de um valor de mercado de 0,8 trilhões, a gente está falando de um pouco mais de 120 anos aí de existência da nossa bolsa e em torno de 360 empresas listadas. Então, assim, não tem não tem nem como muito comparar, né, mercado americano e mercado brasileiro. Por isso que é importante que a gente conheça cada vez mais o mercado americano e saiba como trabalhar, saiba como investir com segurança, ao longo do tempo. Então é importante a gente conhecer esse mercado, e é por isso que acho que é nesse caminho que esse canal aqui se destina, tá bom? Bom, quando começar, né? Bom, voltando naquele gráfico do nosso estudo, acho que a única resposta que a gente pode ter para isso é hoje, né, gente? É o quanto antes. Então, quanto antes a gente começar a investir, mais chances e mais cedo a gente vai ter as nossas rentabilidades, vai ter o nosso retorno. Então, não deixem para amanhã, literalmente, né? Acho que isso é importante.
falando um pouquinho sobre por onde começar, né? E aí aqui eu trago um conceito que eu acho que é um dos mais importantes que tem nos Estados Unidos, e é um conceito que é bacana de se trabalhar e que eu acho que a gente tem que explorar bastante esse conceito nos próximos vídeos, tá? Então, existem empresas que eles classificam como blue chips, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, tá? Mas o nome blue chip ele surgiu do jogo de poker. Então, são as fichas azuis que elas possuem os maiores valores, tá? Então, conceitualmente, são as empresas, né, que têm características que condizem a esse conceito do poker das fichas de maior valor. E acho que é isso que a gente vai acabar abordando aqui, né? Então, quais seriam essas características, né? Empresas multinacionais, elas estão em operações há anos, muitas delas há décadas, né? Mais de 2, 3, 4 décadas. São empresas financeiramente sólidas, tá? Elas possuem uma marca respeitável, uma marca conhecida, elas são líderes dominantes nos seus respectivos setores. Então, segmento financeiro, tem uma empresa lá que é dominante, possivelmente ela vai ser a blue chip vai ser uma empresa blue chip. Os seus produtos e serviços eles são de alta qualidade e são amplamente aceitos pelos mercados, né? Então são empresas que a gente é o famoso filé mignon, né? É o que há de melhor aí no mercado. E aí nessa linha, né, quais seriam as vantagens das empresas blue chips, né? Durante os períodos de recessões elas possuem um menor impacto, né? Então elas acabam sofrendo menos do que outras empresas, justamente por ter uma empresa que tem um volume de acionistas elevado, possui uma receita elevada, possui caixa, possui toda a estabilidade para que ela consiga passar por aquele período de recesso. Lógico que tende a sofrer com certeza, mas sofrerá menos do que as outras empresas, tá bom? Taxas de crescimento são mais estáveis, ou seja, não adianta esperar dessa empresa aqui um crescimento de 40%, 50% no ano, que isso não vai ocorrer justamente porque já é uma empresa madura, já é uma empresa que está no mercado já há algum tempo, então esse ponto acaba sendo, apesar de parecer até um pouquinho estranho, é um ponto positivo, tá? Então não possui uma taxa de crescimento elevada justamente porque já domina o mercado. Possui, consequentemente, menos volatilidade, né? Então, justamente porque ela sofre menos no recesso e cresce menos, então a volatilidade dela é mais constante. Tem pagamento de dividendos consistentes, né? Então é uma empresa que dificilmente vai deixar de pagar os dividendos para os seus acionistas. E são empresas de baixo risco, tá? Então, lógico que aqui a gente está falando de renda variável, de risco associado, mas quando a gente olha para as empresas blue chips, são empresas mais tranquilas, vamos dizer assim, de se trabalhar, tá bom? E aí vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, acho que é importante a gente já dar alguns nomes para a gente já tentar entender esse conceito, tá? E aí acho que vale destacar um pouquinho o índice Dow Jones, tá? Só para vocês também conhecerem um pouquinho mais, acredito que a maioria já tenha ouvido falar desse índice de alguma maneira. Ele mede o desempenho de ações de 30 empresas blue chips. Esse índice ele já foi menor no passado, coisa de 30, 40 anos atrás, ele media menos empresas, em torno de 12, foi aumentando para 20, atualmente está em 30. Nos últimos 50 anos ele apresentou uma alta de quase 4.500%, tá? Então assim, é um índice que ao longo do tempo ele modifica a sua carteira, o volume é de 30, mas de tempos em tempos ele revisa a carteira, então as empresas podem sair, ou novas, enfim, se uma empresa entrou, uma outra saiu consequentemente. Quando a gente olha a foto de hoje, a gente vê que a distribuição dele está voltado para empresas de energia, empresas de materiais, empresas industriais, tanto consumo aquele supérfluo quanto mais básico, né, para saúde, setor financeiro, tecnologia de informação, né, serviço de comunicação.
Então ele é um índice bem diversificado, mas se vocês forem ver pelas proporções aí, ele está concentrando muito em tecnologia e parte industrial, que já foi inclusive um dos seus segmentos mais fortes no passado, tá? E aqui do lado, né, a lista dos atuais 30 empresas que compõem esse índice Dow Jones. Então, empresas, se vocês olharem aí, a grande maioria vocês devem conhecer, se não todas, né? Então, Walt Disney, Visa, IBM, Coca-Cola, Boeing, Apple, né? Então, McDonald's. Então, assim, uma gama de empresas que possuem todas aquelas características que eu apresentei, que possuem todas aquelas vantagens que eu apresentei e por isso se encaixam dentro desse índice aqui, tá? Então acho que esse é o bacana desse índice Dow Jones, por isso que eu acabei trazendo ele um pouquinho, agregando, né, esse conceito do blue chip para a gente poder trabalhar junto esses termos, tá bom? Então, basicamente o que eu queria apresentar de assunto é isso. O que eu vou trabalhar aqui nos próximos vídeos com vocês? Começar a entrar em cada uma dessas empresas, a gente conhecer um pouquinho mais a fundo essas empresas, outros conceitos que eu trouxe aqui no começo do vídeo, para a gente também conhecendo um pouquinho mais sobre o mercado americano, né? Qual a diferença do mercado americano, a diferença do mercado brasileiro. Então, acho que por esse vídeo era isso, né? Só queria reforçar que nada do que foi falado aqui é uma recomendação de compra, tá, gente? Então, que o intuito do canal é o intuito de educação, é a gente compartilhar conhecimento, né? Eu aprender coisas novas com vocês, trazer coisas novas aqui pro canal. E aí já sabem, né? Se curtiram, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação, justamente para a gente agregar e crescer mais nesse canal e transmitir esse vídeo para outras pessoas, para que a gente possa passar esse conhecimento à frente, tá bom? Então é isso, um abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus.